Seja bem-vindo a mais um episódio do Menu de Sucesso, o podcast criado para você que é dono de restaurante, quer empreender ou já empreende no delivery, no salão. Eu sou a Bia Fraga, consultora de negócios gastronômicos. Aqui do meu lado, Bernardo Neto, CEO do Falaê. Seja bem-vindo. Prazer imenso novamente estar com vocês. Vamos nessa. Hoje não temos Paulo Castro, nosso queridíssimo contador, Fica fora, cara. contador das minhas operações, contador da escola, da Mind Hub. Paulo, um abraço aí, mas mais um episódio brabo que você não vai estar. Cara, eu Hoje tô estamos aqui, fala. torcendo pra você ficar bem longe mais vezes pra eu ficar aqui. Hoje estamos aqui com o cara que é especialista em delivery, Fernando Baldino tá aqui com a gente, que eu admiro tanto. E, cara, todo mundo conhece, não tem uma pessoa que eu fale, o Baldino vai lá no meu podcast, e a pessoa fala, caraca, o Baldino é irado, ele é muito bom. Seja bem-vindo, que honra estar aqui te recebendo. Obrigado, Bia. Obrigado pelo convite, obrigado. E a gente está aqui no mercado para ajudar, para trazer soluções, vivendo o dia a dia do dono de restaurante, dono de delivery, né? Que não é fácil, a gente tem muitas dificuldades. Eu estou super aqui aberto para responder todas as perguntas, para a gente entrar em temas diversos, delicados, não delicados, operacionais, mentais. Então, vai ser um prazer trocar com vocês. Eu vou te contar uma curiosidade que talvez você não saiba. Quando eu entrei pro grupo lá do Conexão iFood, pra quem não sabe, eu entrei depois, né? Já tinha um grupo e eu entrei, acho que um ano depois, uns meses depois. E aí foi o primeiro encontro, tava todo mundo junto, eu tava completamente deslocada, assim, não conhecia ninguém, não fazia ideia de que alguém me conhecia. E aí você foi a primeira pessoa que me chamou. E o Baldino foi e falou, cara, Bia, não sei o que, tudo bem? Aí eu já fiquei em pânico, porque o Fernando Baldino me conhecia. Se põe, mano. Aí eu fiquei tremendo, e você foi a primeira pessoa que me chamou. Eu lembro que logo depois você chamou o Marani e falou, ô Marani, conhece a Bia? Aí eu fiquei, cara, ferrou! Marcelo Marani Baldino, vou me enfiar num Maneiro. buraco aqui. E aí eu nunca esqueci, cara, porque isso foi muito legal, porque às vezes a gente tem essa impressão de que, pô, e acho que a galera que tá assistindo tem muito isso, os influenciadores são todos concorrentes e se odeiam. E nesse dia, pra mim, ficou, cara, eu tô chegando num lugar seguro aqui, porque, pô, o Baldino veio falar comigo, que é o cara, que é um dos maiores, então tá tudo bem. E aí, eu não sei se você lembra desse dia, imagino que não, mas me marcou muito, porque foi muito legal da sua parte. Eu queria trazer isso, porque eu acho que eu nunca te trouxe isso. Pô, legal. Eu realmente não lembro exatamente, mas eu tenho esse cuidado, porque eu acho assim, todo mundo começa do zero. E um dia eu comecei do zero, um dia eu tive um sonho de abrir um delivery, um dia eu tive um sonho de falar na internet, um dia eu tive uma vontade de ensinar as pessoas, de fazer um curso. E até hoje eu honro muito as pessoas que veem o meu conteúdo, compram os meus produtos e estão comigo. Então, às vezes a gente tem programas amplos que atende gente no Brasil inteiro, e às vezes a pessoa ela é atendida por um consultor do meu time. E eu não faço parte do entregável. Só que eu faço muita questão de muitas vezes aparecer, falar, cara, eu tô aqui, ó, não é porque é o Lucas, é a Maria Eduarda, ou a Kênia, a Roberta, o Diego. Se vocês precisarem falar comigo, é só me marcar no grupo, e se precisar de um call comigo, a gente agenda e tá de boa. E as pessoas ficam felizes, porque elas falam assim, cara, eu comprei porque eu confio em você. Por mais que a entrega não seja diretamente comigo, seja direcionada por mim, eu falo, cara, se a pessoa quer falar comigo, ela vai conseguir falar comigo, porque eu acho que essa coisa do influenciador intocável, o que sabe tudo, o que não tem dúvidas de nada, o que sabe todas as respostas, não é o lugar que eu quero sentar, não é a cadeira que eu quero sentar. Eu tenho muitas dúvidas, coleciono muitas incertezas, mudo de opinião muitas vezes e aprendo o tempo todo com todo mundo que passa pela frente. Então, me lembro uma das primeiras vezes que eu conversei com você, Bia, você falando que você entrava no restaurante, fazia gestão do processo e eu só vendia cursos e mentorias. Eu falei, cara, Deus me livre entrar na operação. Né? Até falou, cara, será que a gente faz alguma coisa junto? Qual é as tuas habilidades aqui? Então, eu quero sempre potencializar o meu aprendizado olhando também para os outros, né? Então, acho que essa é a minha forma de me reinventar, porque o mundo muda, as novidades chegam, e se a gente se prender a conceitos muito sólidos e convicções muito rígidas,
a gente vai ficando para trás e perde o bonde, porque tudo muda muito rápido, né? Pô, Verdade. demais. Como é que foi a tua história com o delivery? Como é que você começou, né? Porque hoje você é um dos nomes mais consolidados no mercado e eu queria saber de onde veio essa vontade de ter um delivery. Então, eu empreendo desde 19 anos. Eu vou fazer 46 anos esse ano. E eu comecei em uma empresa dos meus pais. Meus pais fundaram uma empresa de turismo, eu tinha 5 anos de idade e eles foram muito bem sucedidos nessa empreitada, né? De altos e baixos. E quando eu tinha 19 anos, que eu não passei no vestibular, eu queria fazer, e não passei porque eu zerei a prova de Química no FRJ, né? E eu queria fazer faculdade de Geografia na época e depois eu fiz faculdade de História. Mas aí eu fiquei 6 meses de bobeira, aquela coisa, né? Acabou a escola, não passei vestibular, não tô fazendo nada. Aí fui trabalhar com meus pais, né? Eu falei, vou lá na empresa de turismo trabalhar com eles. E na época a empresa estava muito mal, assim. Eles estavam numa fase até tentando fazer outras coisas. Na época eles até pensaram em abrir uma pizzaria. Maneiro. Mas eles eram do turismo, tinham crescido bastante. A gente viajou quando era criança, foi pra Disney, viajei bastante. Tive uma boa condição enquanto criança, adolescente. Mas eu vi meus pais entrando em altos e baixos ali depois dos meus 14, 15 anos. O negócio não ia tão bem. E eu fui trabalhar com eles. E ali eu me desenvolvi muito, ajudando eles a crescer a empresa. Na época que eu fui para a empresa de turismo, a empresa tinha 5 funcionários. Já tinha tido 22 no auge, né? E eles estavam ali numa maré ruim e tinham 5 funcionários. Aí eu comecei lá, aprendi. Meu pai não queria muito que eu trabalhasse, minha mãe me deu força para ir. E, cara, em 2 anos eu já era o melhor vendedor, aprendi a fazer um monte de coisa e comecei a sonhar em crescer a empresa de novo, lembrando dos áureos tempos de quando eu era criança. E aí eu consegui fazer isso, né? A empresa encerrou as suas operações em 2014. Então, de 1999 a 2014, eu trabalhei na empresa e levei essa empresa de 5 a 130 funcionários. E ela cresceu, a gente teve escritório em São Paulo, em Porto Alegre, estava em vias de abrir um escritório nos Estados Unidos. Então, eu vivi só o turismo dos meus 19 aos meus 35 anos. E, cara, quando essa empresa quebrou no auge, a empresa quebrou no auge, eu nem vou contar isso, é uma história complexa e daria um podcast só para falar sobre isso. É, eu falei, cara, não sei o que eu vou fazer. E aí eu falei, não sei, cara. Eu só trabalhei aqui a minha vida inteira, mas eu formei equipe, montei time, abri frentes, desenvolvi um monte de coisa. E aí eu falei, cara, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei como é que eu vou me sustentar, mas eu falei, cara, vou tentar qualquer coisa. E aí trabalhei um pouco no turismo em um ano, numa empresa de uma. Eu fiz uma parceria com uma ex-funcionária minha que abriu a agência dela. E durante um ano eu fiquei trabalhando com ela, atendendo alguns clientes meus e tive um convite para trabalhar na prefeitura do Rio. Um amigo meu que trabalhava lá tinha um cargo muito alto. Ele precisava de pessoas de confiança para tocar alguns projetos importantes na prefeitura do Rio, Secretaria de Fazenda. E ele me convidou. Ele falou, Fernando, você está disponível? Eu falei, cara, eu tô meio, né, eu tô querendo me reencontrar aqui, mas tô. Aí ele falou, cara, eu não sei quanto eu vou conseguir pagar, mas vou ver lá, vou pedir. O Eduardo Paes era prefeito na época, foi no governo anterior dessa eleição que ele está agora. E aí ele liberou a contratação de 2 pessoas para onde a gente estava indo na Secretaria de Fazenda. Ele falou, cara, não sei qual vai ser o salário, mas eu falei, o que vier tá bom, eu quero mudar de áreas, eu quero aprender coisas novas. Beleza. E aí acabou que eu fui contratado na prefeitura, um salário super alto e muito além do que eu imaginava. Né? Eu falei, caramba, legal. E trabalhei 3 anos na prefeitura, num cargo comissionado, eu não fiz concurso. Então eu imaginava, a qualquer momento eles vão querer tirar o meu cargo. E aí eu contei tudo isso para explicar a minha entrada no delivery. E aí eu pensei, cara, eu quero voltar a empreender. E eu sei que aqui não é o meu lugar, funcionário público. Eu trabalhei lá. No meu primeiro ano eu já pensei, cara, eu não quero ficar aqui para sempre. Por mais que eu tivesse salário bom, e poderia ter ficado muitos mais anos se eu quisesse. E aí eu falei, cara, eu quero empreender em algo mais simples, em algo que não tão complexo quanto o turismo, que eu vendia em moeda estrangeira, tinha oscilação de dólar.
E eu imaginava na minha, Mais simples, na vamos pro minha, na minha delivery. simples ilusão de que ter um restaurante, delivery, Seria mais era uma simples. coisa mais simples. E aí, cara, naquele momento, 2016, já estava tendo. O iFood já existia, não era o que é hoje, mas já era um movimento claro e visível de que o iFood, que as coisas estavam caminhando para lá. E eu falei, cara, eu vou abrir um restaurante, só que não um restaurante físico, um restaurante delivery, que aí eu não preciso investir nada. E eu nem sabia se eu podia operar da cozinha da minha casa. E aí eu estava recém-separado da mãe dos meus filhos, a minha irmã também tinha separado, e a gente morava num apartamento no Flamengo grande, de 4 quartos. E eu ficava com meus filhos, dois, e a minha irmã com as duas dela. A gente dividia esse apartamento. Era 4 quartos. Aí eu desalojei a Manuela, que hoje tem 21 anos. É mãe, eu sou vovozinho, sou tio-avô, né? A Manuela. E falei, cara, vamos montar um delivery. Chamei meu pai pra gente fazer a parada. Meu pai não queria. Meu pai já estava 2 anos sem trabalhar, porque a empresa tinha fechado. Eu falei, vai, bora, me ajuda, porque eu trabalhava na prefeitura. Eu só podia chegar depois, tipo, 18 horas eu chegava e abria o delivery em casa. Aí eu pensei em fazer família Baldino, massas artesanais, que era uma receita da minha avó. E eu pensava, cara, eu quero ter um insumo barato. Então, massa a gente faz. Meu pai sabia fazer a massa. Então, era massa artesanal, massa fresca. Então, farinha, ovo, água, sai uma massa. CMV super baixo. Esse foi meu pensamento. Quero ter margem alta e quero ter algo simples. E aí eu montei a Família Baldino, cara. E em 3 meses a gente já estava batendo 40 mil de venda. Dentro de casa. Dentro do meu Caraca. apartamento. Ali no Flamengo, ali perto do Lago do Machado, ali perto do Praia do Flamengo. E, cara, eu não sabia nem se eu podia fazer isso, eu tinha medo. E aí começavam as pessoas do iFood, falando, ó, tô vendo que vocês estão vendendo bem e tal, quero visitar o seu restaurante. Eu falei, não, você... É. Falei, não, vamos combinar, que aqui a agenda tá puxada e tal, mas de repente, aí eu marcava ali no Cinema São Luís, ali, na galeria ali do Cinema Uhum. São Luís, que era na esquina da minha rua, e aí eu fazia meus reuniões com o pessoal da iFood, porque eu não sabia, eu falava, eu sou um Vai que não clandestino, deixam. vai que não pode, né? É. E como eu trabalhava na prefeitura, eu fiz todo o processo, falei, será que eu preciso pegar uma licença da Licença sanitária. licença sanitária, lá, vigilância sanitária, e a vigilância sanitária é no meu prédio na prefeitura. Então eu fui lá, como eu tinha um cargo alto na Secretaria de Fazenda, eu fui falar com o chefe da vigilância sanitária. Falei, cara, eu tô abrindo delivery e tal, aqui, ó, o endereço é esse, e como é que é? Ele falou, cara, para esse endereço residencial, você não precisa ter a licença, Licença. você só não pode transitar pessoas porque você é um endereço residencial. Eu falei, beleza. E aí, cara, eu Caraca. fui, na cara e na coragem, abri a empresa, fiz as coisas. Eu sabia que os vizinhos iam reclamar, reclamavam, mas É eu às isso. vezes mandava uma massa pro vizinho lá, entendeu? Ele tava de boa, comprava, né, os O porteiros do meu silêncio. prédio com comida, né? E vendia pro meu prédio, às vezes saía pedido do meu prédio, a gente entregava rapidinho, Maravilhoso. Pô, Custo de né? entrega baixíssimo. Exatamente. irado. Então, aí, cara, eu saí da prefeitura e meu pai já fazia as massas, começava no início da tarde, a gente abria à noite, e, cara, começou. E aí, assim que foi. E aí, durante 1 ano e meio, eu fiquei na cozinha do meu Caraca, apartamento. 1 ano e meio. 1 ano e meio, cara. Caraca, cara. 1 ano e meio. Aí depois, obviamente, Transitou pra onde? para crescer, aí eu, aqui no Rio de Janeiro, o pessoal que não conhece, a gente tem um bairro super central chamado Rio Comprido, que é barato, central, perto de 2 túneis, e eu já sabia que ali era um hub maravilhoso para ter um delivery. É. Maneiro. Porque Pega a tu Zona entrega Sul, Tijuca, Zona Norte. Zona Sul, é, centro. tu no Centro. Rebouças Centro, tu no Santa Bárbara. E, cara, foi legal, porque aí eu consegui um aluguel barato, uma cozinha de 90 metros quadrados. Nossa, imenso. É, e, Caraca, e, brilhou no e banco. foi, e ali a gente vendeu muito mais e foi embora. E virar consultor veio em que momento? Então, aí eu tava nessa, trabalhando na prefeitura, meu delivery indo bem, e aí eu falei, cara, aí, como todo mundo, né, eu quero aprender mais, né, e naquele momento tava começando a coisa de marketing digital, e aí eu vi um curso, entrou um anúncio para mim de um curso em São Paulo, chamado Fator X, que é do Pedro Superti. E eu falei, cara,
E ele falava sobre como vender na internet, e eu fui lá para aprender a vender na internet, porque eu só vendia no iFood praticamente. Eu falei, eu preciso desenvolver habilidade aqui para vender na internet. Então, nessa época, eram os primórdios de tráfego pago, ainda não tinha direito Influência isso. também, né? E aí eu fui cara, um eventaço enorme. E, nossa, eu fiquei louco naquele evento, porque e lá, cara, eles mostravam todo esse. Eles anteveram esse movimento do marketing digital. E eu vi aquilo ali e eu falei, caraca, olha o que está acontecendo. Eu não tinha noção. Mas você foi focando no delivery, Fui não focando no em Fernando delivery. Baldino. Exatamente. Eu fui focando em aprender estratégias de marketing para o meu delivery. Aham. Só que lá, a minha cabeça virou. Aí eu falei, caraca, que loucura. E eles vendendo curso online. Porque na época eu procurei curso online, não tinha curso online de delivery. Tinha um que outro de restaurante e a maioria era presencial. Que isso é muito Pré-pandemia. 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 Então, assim, não tinha. E eu falei, cara, eu queria me qualificar e não tinha. E aí fui lá, comprei o curso lá do Fator X. Aí aprendi um pouco de marketing digital, mas ali eu tive uma sacada. Eu falei, cara, eu acho que eu posso falar na internet sobre a minha experiência. Aí eu até pensava, falo de turismo ou falo de restaurante? Porque eu tinha muito mais anos de turismo e tinha muito mais bagagem de turismo. E aí eu fiz um exercício de falar, cara, qual o tamanho do mercado de turismo, qual o tamanho do mercado de restaurante, para onde que eu vou falar? E uma coisa que eles diziam é, você precisa estar um passo à frente apenas de quem você vai ensinar. E eu sabia que eu estava fazendo uma grande coisa no iFood, porque eu já era um dos maiores restaurantes de massa de delivery do iFood no Rio de Janeiro, rapidamente. E eu conversava com as pessoas não dominavam nada, não sabiam nada. Dono de restaurante, eu me lembro que tinha um restaurante que eu modelei o restaurante, pedia, sabe? Cara, quando eu vi que eu tinha passado de longe, havendo, sei lá, 6 meses de aberto, eu tava vendendo muito mais do cara que eu modelei. Aí eu falei, cara, eu acho que sim, eu tenho alguma coisa para ensinar. E aí fiz um exercício. Agências de viagem naquela época no Brasil tinham 17 mil e Restaurante. estabelecimentos de restaurantes abertos 1 milhão. Qual o mercado é Aí eu melhor? falei, cara, pragmático. Aí eu falei, vou falar sobre delivery, não tinha ninguém falando Pô, maneiro naquela isso. época. E aí eu fui aprender marketing digital e aí com muita dificuldade, com muito medo. Aí eu saí da prefeitura, eu fiquei quase 1 ano e meio. Ai, faço, não faço, vou, não vou, com vergonha, com medo dos meus colegas da prefeitura, é, tipo, me questionarem, pô, peraí, você trabalha aqui, você tá botando cara na internet, virou blogueiro. Eu fiquei com muito medo. Aí eu pedi para sair da prefeitura. Eu tinha um salário lá de 21 mil reais na Naquela carteira, época. naquela época. Caraca, cara. E como eu era de uma empresa que a secretaria, que a Secretaria de Fazenda é, criou, e eu era o único funcionário dessa empresa, porque a gente ia fazer uma operação, securitização da dívida ativa do município, uma coisa mega complexa, também não vou explicar aqui. Eu tinha direito a uma rescisão também. Então, assim, e aí, cara, eu falei pro meu chefe, que era vice-secretário, vice-secretário de Fazenda, é, eu falei, cara, você pode me mandar embora? Porque quero focar no meu delivery. Ele sabia que eu tinha delivery e tal. E eu falei, cara, e ele falou, Baldino, pô, fica aí, cara, pô, trabalha bem e tal. Eu falei, pô, beleza, mas se tiver uma oportunidade, se alguém se o Barbeiro, que aí já tinha virado o governo, que era já o Crivella. Uhum. Você vê, virou o governo, os caras não me mandaram embora. Eu Já imaginava que tava já não iam mandando mandar bem. embora, já era Crivella lá. E aí, É e aí verdade. passou 3 secretários de fazenda, era o Barbeiro, o secretário. E eu falei, cara, se o Barbeiro quiser botar alguém no meu lugar, não me defende e pode botar. Aí passou, acho que um ano. Aí ele Caraca. falou, cara, o barbeiro falou que tinha um cara, perguntou sobre você, se tá tudo bem. Eu falei que podia trocar. Eu falei, pô, obrigado. Aí eu recebi uma boa rescisão. Aí sim eu comecei a falar. Aí comprei um curso lá do Vitor Damasio. E o Vitor Damasio foi meu mentor no digital mesmo. Ali eu comecei e ali eu fiz o meu primeiro curso. Meu primeiro curso foi no dia 4 de julho de 2019. Foi meu primeiro lançamento. Legal. Fiz uma venda, tinha, tinha 5 mil leads que eu peguei, Isso é olha só. lead pra 5 caraca, mil cara. leads, quase 400 pessoas ao vivo numa live fechada. Não era Instagram nem YouTube, era um serviço de streaming lá que a gente usava na época.
E eu falei, pô, vou vender pra cacete. Aí uma pessoa comprou Caraca, mas o validou, curso, validou. validou. E que ficou sendo minha cliente durante 6 anos, cara, praticamente. Que legal. Só agora que ela saiu, porque ela tá fazendo outros programas, me manda mensagem, a Francine, minha aluna número 1, e ficou comigo em mentorias e recomprando Pô, que durante, maneiro. até agora. Até pouco tempo. Até pouco tempo. E saiu de 6 mil de faturamento na época que ela tinha. Hoje ela fatura mais de 200 mil e comprou um carro para o delivery dela, de feijoada lá em BH. E aí essa turma eu fechei com 6 pessoas, 6 alunos. Fiquei um pouco frustrado, mas ao mesmo tempo falei, cara, é isso que deu e vambora, vou entregar para vocês. Um dos 6 pediu reembolso, ficou 5. E aí, cara, depois fiz de novo, aí fiz mais alunos e fui indo. E fui com esse conceito, com essa ideia de, cara, de entregar para eles o que eu tinha de melhor. E eu me sentia muito despreparado no sentido de, cara, o que que eu posso, como eu posso te ajudar? Sabe, eu não tenho resposta para tudo, mas vou tentar ajudar ao máximo. E, e tendo essa humildade de saber que eu não sei tudo, mas ao mesmo tempo sabendo que eu posso direcionar muito bem para buscar o resultado, cara, os meus alunos tiveram muitos resultados muito bons. Muitas grandes operações de delivery hoje começaram pequenininha comigo lá atrás. E hoje eu mentoro gente gigante, gente pequena, gente. Cara, então eu aprendi nesses anos todos que a gente tem que dar um primeiro passo e botar a cara. Então foi assim que Irado. tudo aconteceu. Eu quero botar exatamente uma lupa nesse botar a cara, porque com certeza a gente tem muita gente que assiste a gente, ouve a gente, que tá com medo, entende a importância da humanização da marca, mas tem vergonha de botar a cara, de fazer story, de gravar reels. E você passou por esse processo também, de ficar meio assim, pô, vamos chamar de blogueiro. Cara, eu tenho certeza que muita gente passa por isso também. Eu passei por isso também, de criar conteúdo. É, só pra gente botar uma lupa nisso e falar que faz diferença, né? Você, cara, naturalmente você conecta mais, você cria mais vínculo com as pessoas. Qual a sua opinião sobre isso? Então, eu acho que não é para todo mundo, definitivamente não é É. para todo mundo botar a cara. Eu acho que o ser humano é admirável nas habilidades porque a gente se complementa. Então, acho que tem gente que tem capacidade de se comunicar, tem capacidade de transmitir uma mensagem, e tem gente que não tem essa capacidade. Não é para todo mundo, e isso eu tenho certeza, porque eu vi muita gente tentando e não conseguindo, e muita gente com habilidades muito, muito boas. Eu falo, cara, esse cara tem tudo para as pessoas ouvirem, e por alguma razão inexplicável, ele não conseguiu ouvir o das pessoas. Então, é igual fazer sucesso com uma música. Tem muita gente que é talentosa, mas não faz uma música que as pessoas ouvem. E tem gente que engata uma atrás da outra. Tem um compositor e tem É, um cantor, né? exatamente. E tem o sucesso. E como é que você faz uma música de sucesso? Cara, não tem receita para isso. Você não sabe porque uns vão, outros não vão. Agora, humanizar é muito importante. Agora, não é o único caminho, na minha opinião, porque, por exemplo, eu nunca fui influenciador da família Baldino. Uhum. Eu nunca apareci no Instagram da família Baldino. Até porque na minha cabeça eu sou muito pragmático. Então, cara, eu tinha marca, por exemplo, não sei quem é o influenciador de vários restaurantes que eu vou muito, entendeu? E às vezes nem tem. Então eu não acho que seja obrigado a pessoa colocar a cara. Agora, se tem alguém que é capacitado para colocar a cara, coloca, porque vai ser melhor, Ajuda. porque humaniza a marca. Agora, não é o único caminho. E outra, hoje em dia a gente também tem pessoas que podem ser influenciadores já consagrados e que podem vestir a camisa da marca também. Então, eu acho que existem múltiplos caminhos para isso. Agora, quebrar esse gelo abre um universo para você, porque quando você aprende a falar em público, se posicionar, muitas portas abrem e você pode caminhar por muitos lugares. E isso é muito legal. Então, tem muita gente que adoraria falar, subir no palco da palestra, mas se trava nisso. Então, e eu vejo que é desejo de muita gente de botar a voz no mundo, e aí não faz porque realmente a vergonha, o medo de ser julgado. E vai ter mesmo. A gente tá na internet, a gente sabe, É. né? Que acontece, né, Bi? Eu vi essa questão que você falou de a pessoa se sente travada e eu lembrei de um conteúdo seu que eu vi que foi, acho que foi respondendo uma caixinha de pergunta, que é, meu iFood tá parado, não cresço há 3 meses, mas não mexi em nada e ele parou de vender. E aí, se eu não me engano, você respondeu assim, mas é exatamente por isso que você parou de vender, de mexer, que ele parou de vender.
Às vezes é isso, você falou agora, não tem receita de bolo, não tem fórmula mágica. E no iFood é a mesma coisa, né? O cara parou de mexer, parou de vender, ele não fez nada, naturalmente vai seguir assim, né? Como é que você vê essa questão, esse processo de, cara, gestão de iFood, olhar pro cardápio, olhar pra tela de desempenho? Então, eu acho que cada vez mais, assim, eu coleciono mais incertezas do que certezas. Então, tem momentos que o cara tem que mexer, porque se as coisas não estão acontecendo, ou se você está vendo que a sua venda está caindo, alguma coisa está acontecendo, você precisa mexer, né? Você precisa fazer alguma coisa. Você está vendo a vaca ir para o brejo e você vai ficar parado, ela vai cair, certo? Então você tem que tomar atitude. Então atitudes são importantes. Mas ao mesmo tempo também tem muita gente hoje que é tão ansioso e que não sabe esperar também o resultado dos ajustes. De, por exemplo, de um setup de alavanca no iFood ou uma estratégia no iFood. Então, às vezes eu falo para os meus clientes, falei, gente, deixa aí 2, 3 semanas sem mexer, porque a gente reorganizou esse setup. Às vezes, antes de melhorar, pode piorar, mas a gente precisa dar tempo para ver se o algoritmo é, vai compreender o que a gente está pensando e se a nossa teoria vai se validar na prática. Então, se Legal. eu pego e faço uma mudança e no dia seguinte as vendas caem 30% e a pessoa já quer desfazer tudo, eu não vou conseguir validar a minha teoria. Então, para validar a teoria, eu preciso de mais tempo. Então, até para a gente ter base de dados de análise, a gente precisa ter esse entendimento que o resultado não vem. Por exemplo, ó, eu estou de dieta. Se eu parar de comer hoje, amanhã eu não estarei mais magro. Nem depois de amanhã, nem semana que vem. Mas isso não quer dizer que eu não estou emagrecendo. Mas ainda é imperceptível, entendeu? Então as pessoas elas querem muitos resultados imediatos, né? E a gente não consegue perceber no primeiro momento o efeito. Então a gente precisa de mais tempo para se olhar no espelho. Agora, porra, realmente acho que agora eu tô um pouco mais magro. Cara, posso falar rapidinho? Cara, e aí, até entrando nesse link, você falou muitas vezes de, né, tanto mudanças, esperar em algum determinado momento sem aquela ansiedade sempre. Cara, se tivesse que categorizar, lógico que a gente acompanha aqui seu conteúdo, mas pra você falar pra todo mundo, se tivesse que categorizar os principais pilares de um delivery de sucesso, assim, o que que você Então, falaria pro pessoal aí pra começar a tangibilizar pra galera? então, para mim, cara, é fundamental para um delivery crescer, ele tem que ir muito bem operacionalmente nos seus horários de pico. Sim. Muita gente fala, ajustar o cardápio é o grande pulo do gato. Cara, um bom cardápio vende mais que um cardápio ruim. Uma foto melhor vende melhor do que uma foto pior. Fato. Agora, existem operações com cardápios ruins e fotos ruins que vendem muito melhor e muito mais do que operações que têm cardápios ótimos e fotos ótimas. Aí você fala assim, por que, cara? Por que isso acontece? Porque existe um princípio da realidade, ou seja, não adianta eu dizer pra você, cara, eu sou magro, alto, pernas longas e eu vou correr uma corrida de 100 metros mais rápido que você. Aí o cara fala, sou gordinho, perna fininha, perna curtinha, então tecnicamente olha quem vai ganhar essa corrida. Eu sou mais magro, perna maior, então, só que chega na hora de correr, você vai lá na minha frente. Eu falo, peraí, ou seja, você parece mais habilitado para vender mais, só que na prática você não corre mais do que eu não corro mais que você. Só que o iFood, e não só o algoritmo do iFood, o mercado, ele é sensível à realidade. Porque parece que o delivery está escondido numa dark kitchen. Só que, cara, existem dados perceptíveis. Ou seja, se no horário de pico você consegue fazer 200 pedidos com poucos atrasos e com operação eficiente, cara, isso vai suplementar vários erros de construção de cardápio, de fotos. Por quê? Porque o mercado vai dizer, cara, eu posso pedir porque vai chegar. Então você ganha uma validação com o cliente e, obviamente, o algoritmo do iFood percebe isso rapidamente. Então quando a gente pensa assim, o que faz de fato uma operação ser bem sucedida no delivery, principalmente é a logística da porta para dentro. É claro que a logística da porta para fora de entrega
também é importante, mas hoje está virando cada vez mais commodity logística. Antigamente a logística do iFood não funcionava, hoje já funciona. Dá para escalar bem com a logística do iFood. Agora, da porta para dentro da tua cozinha, se você tem uma eficiência muito grande e você consegue operar bem, cara, isso que vai dar sucesso. Por quê? Eficiência operacional, desenho de cozinha, você soltar o pedido, os pedidos rápidos, você tem um cardápio enxuto, inteligente. Não precisa ser enxuto se o cara já tiver com bastante estrutura. Então, na minha cabeça, é uma boa operação para alto volume. É isso que faz o cara crescer. Foda. Quais que você diria que são os principais erros de quem começa a jogar o jogo do delivery, principalmente do iFood, né? Porque o que eu vejo de um erro muito comum, o cara que ativa todas as alavancas. Ah, eu não tô vendendo. Então eu vou botar anúncio, vou botar cupom de 12, vou clicar lá na lista de 99 centavos, que é um papo que a gente vai ter daqui a pouco também. Vou entrar na campanha inteligente, vou ativar todas as campanhas, que aí vai vender. Pra mim, esse é um dos principais erros. Você concorda? O que mais que você consegue trazer de erros? Então, eu concordo. Eu acho que você não pode sair ligando hoje alavancas sem entender o que está fazendo, porque o iFood ele é hoje um cockpit de um avião. Você tem muito botão para apertar, né? Você olha aquele negócio, Analogia muito você boa. tem um monte de Maneiro, botão para maneiro. apertar. Você fala assim, cara, se eu não sei o que eu tenho medo, se eu tô pilotando, eu só apertar um botão aqui, ele vai, do bum, freio. né? Você não... Freio. Exatamente. Exatamente. Tipo, liguei o paraquedas, né? É. Você foi ejetado, né? É. Então, assim, cara, você entra no cockpit do avião, você fala, cara, eu não sei, eu não vou tocar em nada, porque eu não sei, porque senão eu não vou derrubar esse avião. Mas no iFood, Caraca. né, as pessoas vão lá e fazem isso que você tá falando. Ah, liga esse aqui, desliga aquele. E não sabe nem analisar. Tanto é, eu desenvolvi isso, talvez é, uma das grandes conquistas minha esse ano foi desenvolver uma API que eu conecto o iFood e eu tenho dados assim incríveis. Eu tenho hoje quase 20 milhões de vendas todo mês de clientes no iFood que eu consigo enxergar dentro da minha API e eu consigo ver dados, qual alavanca funciona, qual que não está funcionando, como é que está isso. E eu consegui enxergar e cruzar muitos dados. Eu tenho talvez centenas de indicadores próprios para fazer as análises do iFood de alavanca. E aí, cara, quando eu olho isso, cara, eu falo assim, putz, a minha teoria estava certa. Putz, a minha teoria estava errada. E aí eu vejo na prática. E aí, por exemplo, tem um cliente meu em São Paulo gigante. Ele tem várias lojas e uma loja dele, só uma loja dele vende 550 mil por mês. Em dezembro, quando eu comecei a trabalhar com ele tinha 66 mil de cupom no mês de dezembro que ele deu no Que iFood. isso? E ele estava com 400 mil de venda. 400 mil de venda bruta, 66 mil de alavanca da loja e o iFood botava 6 mil de alavanca. Era esse cenário. Só que ele tinha lucro, ainda assim tinha lucro, porque tinha um ticket médio alto, bem precificado e, cara, ganhava troféu do iFood toda hora, porque essa era uma da loja, ele tinha mais 6 ou 7, hoje tem 9 lojas, né? E aí eu dizia assim, cara, eu, você tá errado, você tá dando muito dinheiro para o iFood desnecessariamente. A gente precisa. Não, Baldino, mas poxa, cara, eu não posso abrir mão desse cupom de taxa grátis, porque ele tinha muita duplicidade de alavanca, porque taxa grátis combina com qualquer outro cupom. Então, se você dá taxa grátis e Cupom dá de um cupom 12. de 12, cupom de 10, campanha Acumula. inteligente, você num pedido você dá dois incentivos juntos, cumulativos. Então, eu disse, cara, a gente tem que dar taxa grátis só para clientes novos, a gente tem que refazer o setup de alavancas. E ele não acreditava em mim. E eu mostrava a tela do iFood dele e ele contestava, mesmo ele sabendo que eu era um cara experiente. Pagou caro numa mentoria. E aí, beleza. Aí, quando eu mostrei o meu primeiro protótipo da API, eu tenho um gráfico só de alavanca. E assim, ó, investimento, um gráfico diário, investimento da alavanca iFood versus alavanca loja por dia. Então você consegue ver no gráfico diariamente quanto que o iFood coloca, quanto você coloca. E no dele era uma desproporção Absurdo. abissal. E aí eu disse, olha só, olha o que está acontecendo. Aí mostrei para ele e falei assim, cara, olha quanto. Aí depois eu tenho uma outra tela que eu vejo as alavancas que estão performando e quanto essas alavancas estão gerando de custo para a loja e quais são as alavancas de fato que estão trazendo movimento. Porque você consegue ver o número de pedidos com aquela alavanca. Aí eu fiz essa análise e falei, cara, você tinha que desligar essa, essa, essa e essa.
Aí, o que ele fez? Desligou uma só, porque ele ficou com medo. Aí, cara, eu tenho o gráfico direitinho. Eu mostro até de cunho educativo. Dia 5 de janeiro, eu tive essa conversa com ele. Dia 6 de janeiro, a proporção foi diminuindo. Cara, se você pega. Quando eu abro o gráfico de 1º de dezembro até agora, julho, por exemplo, cara, você vê como mudou. E Evolução. basicamente, hoje, o que ele tá? Ele tá dando em torno de 30 mil de alavanca hoje. O mês de junho ele bateu 530 mil de faturamento, mais do que ele está faturando em dezembro. E ele botou 30 mil de alavanca, o iFood botou também algo em torno de 30 mil de alavanca. Você vê, cara, de 66 para 6, o número de incentivo ficou igual, só que o iFood está botando muito mais. E aí ele fez só 2. Hoje ele só tem 2 alavancas específicas. Por quê? Porque a gente entendeu o movimento do iFood, principalmente com o fenômeno do clube, que o iFood precisa devolver. São 13 milhões de assinantes do clube, hoje no iFood. Então, o cara paga em média 10, 11 reais, às vezes mais. Então, você tem no mínimo 150 milhões de dinheiro líquido que o iFood tem que devolver de clube, só que o iFood devolve isso 2, 3, 4 vezes mais. Então, você tem 400 milhões. Então, cara, se você ficar liberando cupom de qualquer jeito, aí respondo mais claramente sua pergunta, você está multiplicando o investimento que você não precisava dar, que o iFood vai pegar e vai dar junto. Então o iFood fica feliz, o cliente fica feliz, mas às vezes a conta não fecha para o dono do restaurante. Então tem que olhar, analisar cada campanha e tem que entender se está valendo a pena, se não está. Cara, esse negócio de R$1, então, isso aí nem pensar, né? Não faz sentido nenhum. Você vai vender para um público que só tá ali porque é 99 centavos, né? Não quer saber de você, de qualidade, de, pô, vou me tornar fiel a esse restaurante. Viu ali a oportunidade, clicou e vai comprar e não vai voltar mais, né? E é bem estratégico também pra você captar o cliente, às vezes, pela primeira vez, e ele continuar comprando de você também, né? Eu acho que no mundo de recorrência, que a gente o fala de pra caramba. 99 centavos, eu acho que não, cara. Não, O cupom de de outras 12, alavancas. outras alavancas, sim. Essa de 99 centavos eu sou bem chata com isso também. O problema dessas alavancas é que, assim, o que eu penso para uma loja no iFood? Você tem que achar o teu público. Então, pô, você tem o Zenha. Cara, o Zenha, ele tá desenhado não é para todo mundo. Não é todo mundo que pode pagar o produto. Não é todo mundo que entende o conceito. Família Baldino, no meu restaurante, cara, tinha gente que reclamava que a massa estava dura. Mas a massa é al dente, cara, é uma massa fresca. Mas o cara está acostumado a comer miojo. Então ele não é o meu público. E não tem. Então, assim, o erro foi meu. De ter aparecido para esse cara e ter feito uma oferta que o cara não. Na perspectiva dele, ele tá certo, a minha massa é dura. Então, mas assim, é o meu produto que não é adequado para ele. Então, eu tenho que entender isso. E no iFood, há sim maneiras da gente buscar o público correto. Como é que você segmenta público no iFood? Primeira coisa, preço segmenta público. Eu tenho o melhor hambúrguer, top, com os melhores ingredientes, mas o meu preço é lá embaixo. Cara, o público que você quer não vai te achar, porque ele não vai. Ele está acostumado a comprar um hambúrguer de 30, 40, 50 reais e o teu hambúrguer é de 21,90. Ele pode ser melhor do que o de 50, mas ele não vai acreditar que é. Você não vai ter a oportunidade desse público pedir. Então, preço é posicionamento. Beleza. A embalagem é posicionamento? Sim. Pô, a gente comeu um Zenha delicioso, parabéns, né? E uma embalagem bonita, uma embalagem linda. Ali veio sabe, um pão bonito, sabe? Então tem um padrão. Então é o quê? Um produto que não é para o público amplo, é para um público específico. Ou seja, então você tem que segmentar esse público. Você vai achando esse público com alavancas também. Porque, por exemplo, se você pega e dá entrega grátis para primeiro pedido, para quem nunca pediu, ou para cliente que não pede há muito tempo, e você está posicionando, você tem foto que condiz com o público que você quer, você tem preço que condiz com o público do produto. Cara, se você tem uma operação bacana e você usa alavancas para atrair esse cliente, cara, mais cedo ou mais tarde, se você operar bem, se o seu produto estiver adequado ao gosto também do cliente, porque tem muita gente que acha que o produto é bom, mas é bom para o cliente, mas o cliente não compra de novo, então não é bom para ele. Então você tem que olhar a recorrência.
Então, se o cliente não está pedindo de novo, arruma o produto e vai de novo. E muita gente cisma em dizer, não, meu produto é maravilhoso. Mas, cara, se ninguém compra de novo, para o público que você está apontando, não é. Talvez esse produto seja para outro público. E no iFood dá para fazer isso com o setup. Agora, se você pegar e botar 0,99, cara, Não vai dar certo. isso vem um público cupomzeiro aberto, que não vai comprar de novo, que aceita qualquer coisa porque vai comprar barato. Não é nem o É. CAC, né? Você vai adquirir o cliente só naquele momento. Só né? naquele momento, vai gastar à toa. gastar à toa. Eu, cara, particularmente gosto muito de trabalhar com cliente do clube. Eu normalmente libero o cupom para clube, porque eu acho um público que é recorrente, naturalmente, porque compra o próprio cupom. E ele tem ticket médio mais alto, né? Porque, naturalmente, ele vai ter um cupom ali de 10, 5, enfim, normalmente 10. Então ele já tende a gastar mais. Eu adoro trabalhar com esse público do Clube iFood. O público do Clube iFood realmente é o público mais qualificado, que é o público que paga uma mensalidade para ter benefícios. Só que aí tem um pulo do gato nesse momento. E eu faço testes nos nossos clientes. Então, por exemplo, muitos clientes eu tiro o clube. Por quê? Porque se o cliente ele é fiel com você, ele vai ter alavanca de clube, só que vai ser bancada pelo iFood. É. Então, qual é a pegada? Quando você já tem uma base de cliente recorrente, talvez o clube tire de você uma Né? margem que você teria esse pedido de qualquer forma e o cliente seria incentivado porque o iFood está cada vez mais investindo no clube. Ainda mais nesse momento que as chinesas estão chegando, que tem muito, muito apelo. Então, o clube iFood, que foi uma jogada sensacional de gamificação do iFood, talvez seja a maior rede de proteção que o iFood tem para o cliente não ir para os outros. Porque a minha filha de 15 anos, ela fala assim, pai, eu economizei esse mês R$60 no iFood. Porque ela vê, ele gamifica muito bem os descontos, o que você teve. Então, eu paguei R$11 e tive 60 de benefício. Pô, quem não gosta? Então, o iFood está fazendo muito bem essa gamificação, está devolvendo esses benefícios para o mercado. Só que aí a pegada. Se você não tem base de cliente, liberar o clube é bom. Se você tem uma recorrência muito grande, vale a pena testar, tirar a alavanca de clube para ver se esses clientes vão continuar pedindo com incentivo do iFood, porque o iFood tem que dar. Então, se o cara tem 4 taxas de entrega grátis, se ele tem tantos cupons que ele pode usar, ele escolhe aonde ele quiser. E mesmo, então, por exemplo, se você dá taxa de entrega grátis, já zera, você já nem fica atrativo para o cara zerar a taxa. Aí o Outback tem lá R$15 de taxa. Você tem uma cara, você vai ter gosto de botar o cupom e tirar os R$15 para zerar a taxa. Então, se você já está zerado, você se torna menos atrativo para isso, né? Você sente que a lógica do anúncio é a mesma? Porque o anúncio hoje, ele vai aparecer pro cara que já compraria de você e vai aparecer pro cliente novo também. Como que você analisa o anúncio na tomada de decisão? Então, cara, o anúncio é maravilhoso para umas pessoas e terrível para outras. E tem gente que, cara, se libera, bota o máximo de verba e não gasta. E tem gente que a verba gasta em 2 horas. Né? Então, a ferramenta de anúncio do iFood, ela ainda não é muito bem calibrada, entendeu? E eu acho que tem uma lógica um pouco parecida com essa lógica da campanha inteligente eu vejo hoje. Da campanha inteligente, não, perdão, do Clube iFood. É um anúncio aberto. Então, por exemplo, mas a lógica do anúncio. Ele vê lá, patrocinado, ele clicou em cima, mesmo que seja um cliente recorrente seu, você abriu lá na frente, ele abriu o iFood, você já apareceu, ele clicou e fez o pedido. Esse pedido vai marcar como venda do anúncio. Mas essa venda aconteceria mesmo sem o anúncio. Então você tem várias vendas que marcam lá, que você venderia da mesma forma, que são teus clientes recorrentes, mas ele só usou o atalho do anúncio para fazer o pedido. Então, os números que aparecem ali, você tem que... Se você pegar e fazer análise lá no painel do iFood de anúncio, você vai ver que nem todas as vendas que marcaram lá são vendas originárias de clientes novos ou clientes perdidos que vieram através do anúncio. Vem cliente recorrente. Né? Pô, sensacional. Eu vou até trazer um ponto aqui que eu acho que você tá trazendo vários detalhes, cara, até testes, né? Você tem que fazer, por exemplo, essa parte do clube ou do anúncio mesmo, até você validar. Às vezes tira
Pra você validar se vai manter a recorrência daqueles clientes fiéis, por exemplo, e tudo mais, ou não, né? Você fazer alguns testes, algumas validações. Cara, e agora você acabou de falar de gestão também um pouco, né? Desses dados, essas informações direto com BI. Fala um pouco para as pessoas, assim, os principais indicadores que você enxerga, né? Que as operações têm que medir e validar para ter essas alavancas, né? Alavancar a venda ali, por exemplo. Por exemplo, essa sacada que você trouxe agora de o restaurante está botando muito mais do que o iFood na campanha inteligente. Isso é Isso é um ponto de alerta que eu acho que muita gente não tem ainda. sensacional. Porque tudo tem que ser analisado. Por exemplo, campanha inteligente funciona muito bem para umas operações e pessimamente para outras. Porque hoje esse cockpit do iFood é muito amplo. Você tem Clube iFood, cupons específicos para cliente novo, para cliente de churn, né? Que eles falam que não compra tanto tempo. Você tem o Clube iFood e, e muitas variáveis ainda dentro das campanhas. Então você vai abrindo lá, né? E aí o iFood vai estar guiando os cardápios, vai travando aquelas coisas. Então, assim, tem que ter. Às vezes tem que parar para. Cara, peraí, deixa eu entender o que está acontecendo. É igual o teste de alergia. Eu gosto de fazer muita analogia, né? Então, como é que você descobre que você tem alergia? Você vai tirando tudo e vai colocando aos poucos. Você fala, pô, isso aqui deu alergia. Então você tem que ir tirar para depois ver o que de fato performa. Porque você liga tudo e vai sair, aumentar a visibilidade, você não sabe exatamente de onde está vindo. E também depende muito do perfil do restaurante. Então, por exemplo, restaurante que tem ticket médio alto, ele tem. Abre-se possibilidade que um restaurante, por exemplo, uma confeitaria que tem ticket médio de R$ 30, não pode fazer certas coisas. Então, o ticket médio, ele é um balizador de possibilidades. Ou seja, o cara que tem ticket médio muito alto, ele pode brincar mais com o cupom. O cara que tem ticket médio muito baixo, não pode. Então, a galera, por exemplo, de marmita de almoço, barato. Cara, essa galera não pode botar muito cupom. Não pode. Ou é taxa grátis ou cupom. Não dá para ter os dois. Então, assim, outra, ticket barato, tem muito incentivo do iFood. Porque é um público que o iFood quer pegar. Né? O sonho do iFood é popularizar a comida. Só que, cara, a gente tem logística cara, insumo caro, operação cara. Então, na China, é muito barato fazer pedido, porque eles comem uma saladinha com um pedacinho de frango. E o custo de entrega é $1, entendeu? Então, assim, aqui não. Aqui é tudo caro. Por exemplo, aqui no centro da cidade, o entregador, na hora do almoço, ele toma multa de R$ 150 se parar a moto em qualquer lugar, entendeu? É complexo, né? O custo do Brasil é alto. Na China, o cara vai, deixa deixa num locker e vai embora, deixa na porta da casa da pessoa e vai embora. Você imagina aqui o cara deixar o hambúrguer na porta da tua casa? Tipo, a gente não tem maturidade para lidar Muita com coisa isso. para se adaptar ainda, né? Exatamente. Então lá gira de forma diferente. Então depende muito, cara, de como a gente, do que quem está por trás disso. Então, uma confeitaria que tem ticket pequeno, cara, você não pode dar taxa grátis e cupom. A conta não fecha. Você vai vender muito e vai pagar para trabalhar. Então, você tem que definir um setup de alavanca de acordo com a tua realidade. E, óbvio, sempre trabalhar para aumentar o ticket médio, para melhorar, né, a qualidade do pedido, mas você tem um público enorme de pessoas que não têm capacidade de pagamento no Brasil alta e vai buscar promoção. E dá para ganhar dinheiro vendendo barato? Dá. Mas é mais difícil, claro, do que você ter um ticket médio mais alto. Eu acho que uma das grandes polêmicas, pelo menos as recentes, assim, que eu vi, foi sobre ticket médio versus pedido mínimo e entrada nas listas promocionais, né? Então, uma galera fala, não, abaixa o pedido mínimo para entrar nas listas promocionais porque você vai ter mais visibilidade. Aí outra galera fala, se você abaixa seu pedido mínimo, quem tá puxando seu ticket médio para baixo é você. Então, acaba que gera uma dicotomia, assim, e, cara, virou mesmo uma guerra. Qual a sua opinião? Para qual lado ir? Então, a minha opinião é do teste, porque assim, sabe o que acontece? Visibilidade vale muito. E o que importa não é o pedido mínimo, é o ticket médio. Então, se você tem um pedido mínimo baixo para entrar em lista, mas o seu ticket médio se manteve, tá de boa. Abaixa o pedido mínimo e ganha essa visibilidade. Agora,
Se você baixou o seu pedido mínimo, o ticket médio despencou, aí ou você tem que fazer uma correção na estratégia de cardápio, nos produtos, tentar entender por que está despencando tanto, porque não existe essa correlação na prática. Se o pedido mínimo é mais baixo, o teu ticket médio necessariamente vai ser mais baixo. Eu já vi muitas vezes você baixar o pedido mínimo e o ticket médio aumentar. Por quê? Porque você aumenta a visibilidade da loja, mais pessoas vêm naquela lista, porque não aparecia, porque o teu pedido mínimo era mais alto. Então, essa proteção do pedido mínimo, que parece que te protege, mas também te limita, né, de aparecer para mais pessoas. Então, a conta é o seguinte: o que eu consigo converter dessa visibilidade que chega através do aumento da exposição que abaixar o pedido mínimo gerou, e o que acontece na minha operação. Então vai ter gente que não vai poder operar dessa maneira e vai ter gente que vai. Mas na maioria das vezes eu acho que vale a pena, porque a visibilidade é o grande lance para um delivery crescer. Eu ia só falar dos indicadores, né? Acabou que a gente falou de visibilidade, mas os indicadores, né? O comparativo de quanto você tá botando, quanto o iFood tá botando, ticket médio, mais algum específico que você falaria de indicadores para observar no iFood? Cancelamento de pedidos, né? Pedidos agora Chamado, né? em chamados, né? Porque agora se você pode repactuar o tempo de entrega, isso aí denuncia muito a tua operação no iFood. Então, se tiver muito repactuação de horário, o próprio algoritmo claramente já sabe que você não está dando conta no horário de pico, se a sua operação tá andando de lado. Olhar também, por exemplo, fechamento de loja. Na minha API, a gente está pegando uma tela e construindo uma tela só de dados operacionais. Até porque a nova versão da API e o webhook que o iFood está soltando vai ter mais dados que não vinha na API. Então a gente vai conseguir ver tempo de entrega, o tempo de preparo, que hoje a gente não consegue ver. Isso vai denunciar, às vezes, por que aquela operação não está crescendo? Porque eu estou vendo claramente que esse cara tá com um problema operacional. Porque isso, o cara que contrata uma consultoria, muitas vezes ele não fala para você. Só que a gente que já vive disso há bastante tempo, a gente pega. Eu pego nos indicadores. A loja foi fechada 5 vezes semana passada por excesso de entregador do iFood esperando na porta. Pô, você vai dizer assim, não, mas peraí. Você teve um monte de visita. Cancelamento. Eu cruzo 3 dados, eu já vi que ele está com problema operacional. Que ele está patinando. Então, assim, olhar esses dados, correlacionar, que você vai entender o que pode estar acontecendo. Hoje, só um ponto, o Bindes me mandou uma mensagem. Ele falou, cara, eu tô com um cara aqui que tá conversando para entrar na minha mentoria, que foi teu cliente. Aí ele falou o nome do cara, eu falei, isso. Aí ele falou, não, ele não falou mal de você não, ele falou que nem o Baldino conseguiu fazer a loja bombar a loja que ele queria. Ele é dono de uma rede de lojas no Rio Grande do Sul, tem loja no Rio, loja no Espírito Santo de comida japonesa, e tem uma loja na Barra da Tijuca que está lateralizada em venda, mas lateralizada em 180 mil por mês. Tá? Mas as outras lojas vêm 200 e tanto, algumas a 300, e ele não aceitava dessa loja vender isso. E a gente falou, beleza, vamos trabalhar nessa loja. E a gente trabalhou. E trabalhou mesmo, buscando o cara. E todos os dados apontavam. Ele precisava redesenhar a estrutura da cozinha dele, porque no horário de pico ele não conseguia soltar. E, cara, Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, você tem concorrência feroz, boa, de alta qualidade. E ele vendia basicamente para o mesmo cliente. Ele tinha clientes muito fiéis. Só que o funil dele era pequeno de visita. Por quê? Porque o próprio iFood já entendia que ele não dava conta. Então, eu dizia, você precisa rever o seu processo de cozinha. Não, mas não, Porto Alegre, não sei onde. Cara, eu falo, para essa cozinha específica, você precisa fazer isso. Não, ele não aceitava isso. E aí o Benji falou, não, ele falou, cara, que vocês se esforçaram, tentaram. Ele falou bem de você e mal de uma outra consultoria que ele contratou. Eu falei, não, beleza. Mas assim, o que eu fiquei feliz é que ele reconheceu que a gente fez tudo que podia. Agora, aquela coisa, se você, eu que a gente estava conversando antes, se você contrata um consultor, uma pessoa especialista, e você não aceita, né, as orientações, ou contesta as orientações, e quer continuar fazendo igual você está fazendo, você não tem que contratar ninguém, pô. Né?
faz do seu jeito, pô. Claro. Não, tipo, ó, cara, você tem que corrigir. Não, mas isso aqui não é isso, não pode ser isso. É isso. A gente já fez o que é isso. E, cara, eu vou te dizer, eu tenho um outro cliente no interior de São Paulo, cara, super complicado. Super. Aí eu tive uma reunião hoje com dois consultores que estão nesse projeto. Eles falaram, ó, a loja do fulano tá bombando. Eu falei, putz, cara, graças a Deus. Porque o cara, é, sabe, encrencava com tudo que a gente falava, dizia, né? E aí, pô, finalmente ele deixou fazer e a coisa aconteceu. Tinha um outro cara, por exemplo, um cliente de uma pizza da Bahia, mesma coisa, vendia pra caramba líder de mercado. Tu viu o funil do cara? Ótimo de recorrência. Mas, cara, quase não tinha venda de cliente novo, porque a pizza era cara. Eu falei, Diego, você tem que fazer oferta para cliente novo. Diego, você vende bem, você deveria vender muito mais. Cara, no último mês do programa dele, ele topou fazer, blum, explodiu. Então, assim, só que às vezes o cara contrata e não deixa você trabalhar. Cara. Aí o cara me pergunta assim, Baldino, eu vou te contratar, você me garante que você vai crescer? Eu falei, você me garante que você vai deixar a gente trabalhar? Você me garante que você vai ser cooperativo, que você vai aguentar o dia de pico? Porque não depende só da gente. E tem projetos que também são difíceis. Que a gente faz assim, ó, pro cara crescer 20%. Então, eu não sei o que eu vou encontrar. Tem nichos complexos, tem pessoas complexas, tem operações realmente que parece que Lideranças. tem alguma coisa ali difícil que a gente não consegue identificar tudo, mas se a gente tiver jogar junto, a chance de ir muito mais longe é bem maior. Total. Vou só complementar aqui, que eu acho que é legal. Cara, você fala muito de. Existe uma receita no sentido de, cara, vários indicadores que apontam uma direção, mas que com o teste, o mapeamento das evoluções, você vai construindo o seu próprio ICP, né? Por exemplo. Seus próprios cardápios e ofertas ali dentro também. Achei isso muito maneiro, cara, porque muita gente acredita que só existe a receita de bolo, fica no duelo X, Y, né? De qual estratégia que deve ser, né? E, poxa, você é a favor do teste para aquele contexto, né, cara? Igual você pegou essa operação de japonês, por exemplo, na Barra de um jeito, em Porto Alegre, por exemplo, é completamente diferente, né, cara? Então, você tem que se adaptar, né? E praças diferentes vão mostrar recursos diferentes, você vai ter que usar para uma mesma marca, né? Você falou disso aqui. Eu acho muito legal que você fala assim, cara, não tem o certo. Ah, qual é o caminho? Não tem o certo. Então, uma discussão que a gente ouve muito é, ah, bota cupom, não bota cupom, bota alavanca ou não bota alavanca. Pô, você quer crescer mais rápido? Mais rápido, o cupom vai te ajudar, né, de forma acelerada. Mas talvez com menos lucratividade. Pô, você quer só crescer? Quer crescer, pô, ter muita visibilidade, mas ter menos lucratividade? Então, assim, aí você bota cupom. Não, eu tô conservador, não quero sair muito daqui, quero ficar com a minha operação pequena, quero garantir minha margem. Então, cara, fecha a torneira do cupom. E você traz muito essa visão de vamos entender onde você quer chegar. Você acha que foi com o tempo que você, em maturidade, ou foi testando mesmo na prática, no dia a dia dos teus negócios, que você tem hoje essa questão de, cara, quer crescer rápido, mas sem tanta lucratividade, pode botar alavanca, vai. Quer crescer mais devagarzinho, cara, conservador, não bota tanta alavanca, mas saiba, tenha consciência. Eu acho que é isso, né? O cara ter a consciência de que, pô, ele não quer botar, ele vai demorar um pouco mais. Sem dúvida. E eu sou um cara que a maturidade me diz que eu coleciono muito mais incertezas do que certezas. Então, acho que essa é a pegada. A gente tem que entender que cada caso é um caso, né? Como a gente falou, tem operações que a gente vai fazer um setup e que vai dar muito certo. E outras, às vezes, da mesma marca, a gente vai fazer um outro setup, o mesmo setup e não funciona para aquele público, para aquela loja. De repente, o algoritmo responde diferente. Existem outras pressões influenciando naquela loja, no iFood, naquela região, ou tem um concorrente mais forte que bloqueia aquela loja por alguma razão. Então a gente não sabe. Eu não sei, por exemplo, o que está acontecendo hoje na cidade do Rio de Janeiro que pode aumentar ou diminuir a demanda. É uma cidade muito grande. A gente não sabe que. Às vezes a gente está aqui no centro do Rio de Janeiro, mas tem 5 mega eventos acontecendo corporativos aqui no Centro Sul-América, em vários outros lugares. E, cara, e os deliveries estão bombando de uma forma inesperada. E a gente não sabe. O iFood, como é um sistema muito grande e amplo, ele tem lá, ele consegue ver, né? Opa, alta demanda aqui, ele joga mais logística para cá, ele consegue ver isso mais claramente. A gente está navegando no escuro. Então,
Às vezes, quantas vezes eu botei mais motoboy no meu delivery achando que ia bombar e não bombava. E tirava motoboy e aí bombava do nada. Ou seja, cara, pô, eu queria ter uma bola de cristal para saber me precaver sobre isso. Só que não tem como. E aí, quando não tem como, aí a gente vai usando a razoabilidade. Ou seja, eu tava falando com uma cliente hoje, de Floripa, cresceu pra caramba, estão batendo 180 mil e a hamburgueria tem 7 meses de operação. E aí tá falando, ela tava dizendo, ó, eu tô chamando sob demanda, tô achando que eu tô gastando muito. Aí eu falei, vamos fazer uma conta. Acho que ela gastou, ela fez 190 pedidos no mês passado, no sob demanda do iFood, e gastou 3 mil e tantos reais. A gente fez a conta, dava em torno de 15 reais por entrega de sob demanda. O custo da entrega própria dela é 8 reais. Então você fala assim, cara, o sob demanda custa quase o dobro das entregas dela. Então a gente pode fazer uma análise muito rápida e dizer assim, cara, não vale a pena se chamar sob demanda, certo? Não tão certo. Por quê? Porque eu falo assim, ó, quanto que você paga mais ou menos por um motoboy por dia? Em torno de 140 reais. Beleza, então o motoboy custa 140 reais. Então, se você gastar até 120 reais por dia de sob demanda, vale a pena, certo? Então, 120 reais por dia de sob demanda ainda fica mais barato que você botar mais um motoboy. E a gente fez a conta e quase deu Caraca. certinho isso. Então eu falei, cara, não tá tão ruim. Parece que é mais caro, mas, cara, o sob demanda também garante que você não opere acima da tua demanda com motoboy que vai ficar esperando o pedido. Então, não existe o certo e errado. A gente tem que analisar por muitas perspectivas. Então, até a matemática não é exata quando a gente vai analisar número, porque você tem várias perspectivas. E aí você tem que olhar bem, porque custa caro eu ter um motoboy ali que vai fazer 3 pedidos só. Que eu vou pagar a diária, o motoboy vai ficar chateado. Então é melhor eu ter, galera, ó, entregando muito para jogar o custo de entregar lá para baixo e usar o sob demanda até um limite. Passou desse limite, ó, eu tô pagando 180, 200 reais por dia de sob demanda. Tu já tinha que ter um segundo motoboy para pagar menos sob demanda. Aí, isso. Primeiro faz, depois arruma, entendeu? E a gente vai aprendendo nesse processo. Cresce e organiza. É. Vamos falar sobre concorrência? Estão falando sobre iFood, não tem Bora. como, né? O que vocês estão achando aí da concorrência? Mas mais do que isso, assim, também, Maldino, acho que uma pergunta pra você, cara. Estuda pra caramba, atende vários clientes no Brasil todo. Mercado de delivery com outros players entrando, mas próximos 2 anos aí, o que você enxerga? Cara, eu enxergo que vai ser maravilhoso para o mercado. Eu vim para o mercado de delivery lá atrás, quando eu tive essa visão, quando eu trabalhava na prefeitura, eu falei, cara, eu vou para o delivery. Uma das minhas visões era, eu quero ir para um mercado que vai crescer. Porque desde que eu comecei no turismo, em 99, o turismo, cara, ele tomou tantos baques. Porque 99 é praticamente pré-internet. Então eu sou um dinossauro que vivi num ambiente pré-internet. E a internet impactou muito o mercado de agências de turismo, operador de turismo, porque o cara ele só reservava passagem aérea e hotel com as agências. Aí com a internet, Booking.com, vários, foi mudando. Então, o mercado que foi muito impactado. E tinha muitas pessoas dizendo, profissões que vão parar de existir no futuro. O agente de viagem estava em todas elas, né? Então, assim, e aí eu pensei, cara, eu vou para o mercado que eu imagino que vai crescer muito. E aí, qual foi a minha análise? Delivery. Cara, delivery, as pessoas cada vez mais elas querem ter tempo de qualidade. Então, qual é o grande concorrente do delivery? Cara, é a pessoa não fazer comida, não lavar louça. Esse é o concorrente, cara. Porque aí o cara fala, pô, fazer uma coisa. Não, vamos pedir um zenha, vamos pedir uma pizza. E agora entendeu? vai ser tão mais rápido, vai ser mais rápido eu pedir um delivery do que eu fazer e ainda lavar a Total. louça. Exatamente. Então, o delivery, antigamente, né, quando eu era criança ou adolescente, ficar em casa era entediante. Porque você não tinha internet. 1 hora da manhã não tinha mais programação na TV, passava um negócio colorido. Os velhos vão lembrar. Era um arco-íris, cara, na TV. Acabou. Porra, não tem verdade. programação. Entendeu? Tipo assim, programação infantil é de manhã, à tarde é jornal, coisa. Tipo, não tem. Tu tem que descer pro play, brincar na rua, jogar futebol. Você era obrigado a sair de casa. Hoje em dia, ficar em casa é É bom maravilhoso. pra caramba. Porque tu vê jogo de futebol, jogo de tênis, jogo não sei o que, internet, conversa com todo mundo. Às vezes, o sonho da pessoa é ficar em casa. Né? Tipo, cara, eu vou Relaxar. relaxar. Então a casa virou um oásis hoje em dia.
E aí o delivery entra nisso. E aí qual é a pegada de concorrência? Eu digo há muitos anos que o maior concorrente do iFood não era o Uber Eats, não era a Rappi ou qualquer outro marketplace. O maior concorrente é o WhatsApp. E é, de fato. E é o maior player que processa delivery no Brasil, não é o iFood. É o WhatsApp e o iFood sabe disso. Isso vai ser intensificado nos próximos tempos, tanto no Meta, né, como no Google. Então, Google Meu Negócio e Meta, WhatsApp, com WhatsApp e outras ferramentas, redes sociais, Instagram. você vai conseguir fazer pedido de delivery com IA sem precisar entrar no marketplace. Quero uma promoção de pizza dupla por R$ 99,00 que entregue em até 20 minutos aqui no meu endereço. Ele vai dizer, tem essas aqui. O cara não vai nem na revenda, ele vai ter essas promoções aqui, ó. Então o mundo vai mudar muito ainda. E aí com a chegada da 99, a rechegada, né, da 99, chegando com dinheiro alto no mercado, comprando gente para entrar lá, né, pagando alto para operações simplesmente entrarem no mercado, né, se cadastrarem na 99. A Meituan com a marca Queta chegando no Brasil também. Cara, isso vai ser um rebuliço no mercado. Já está sendo. Né? A gente está gravando esse podcast em julho, né? 2025. Então, 99 já está operando em Goiânia, está vendendo bem. Está chegando em São Paulo, está chegando no Rio. Está com um comercial super arrojado, né? Fechando vários contratos, oferecendo mundos e fundos. Agora a gente vai ver o que vai acontecer. E a Meituan nem chegou. Então, cara, vai ser assim muito interessante ver essa guerra de gigantes, ver para onde que o mercado vai indo, mas assim, qual é a certeza que eu carrego? Não importa se a gente vai vender via iFood, via Meituan, via Keto, via rede social ou Google Meu Negócio. O cara vai querer um hambúrguer, cara. Ele vai querer uma pizza, entendeu? Então, se você produz um hambúrguer, produz uma pizza, se você tem uma cozinha bem estruturada e você consegue fidelizar o teu cliente, cara, ele vai pedir de você de um jeito ou de outro. Então, não se preocupa. Se preocupa em quê? Em fazer a sua marca, ter uma operação e ser muito bom da porta para dentro na tua operação. Porque não importa se vai ser, por onde você vai vender. As pessoas não vão parar de comer pizza, não vão parar de comer hambúrguer, não vão parar de comer comida. E foi esse pensamento que eu tive. Cara, as pessoas na crise param de viajar. Na crise, elas compram menos roupa. Mas não param de comer, né? E hoje, às vezes, pedir um delivery, por incrível que pareça, às vezes é mais barato. O cara que mora sozinho, pedir um delivery é mais barato que ele ir no mercado, comprar comida, guardar. Então, essa conta tá fazendo sentido. Então, o delivery vai crescer muito ainda no Brasil. Não é muito. Tá só começando. Eu já vi crescendo tanto desde que eu comecei. Aí cada ano que passa, eu falo, cara, esse negócio, aonde que a gente vai chegar com isso? Mas é muito. Você vê 120 milhões de pedidos no iFood. Só que é 120 milhões contando a nota I. Então, assim, cara, num país de 220 milhões de pessoas, cara, tem Caraca, é muita muita coisa. coisa para crescer, né? Caraca! Porra. Cara, como é que dorme agora? Como é que dorme hoje? Como é que dorme Pão. agora? Meu povo, terminando aqui mais um episódio. Baita de um episódio, hein? Então, pra você que Porra. ficou aqui com a gente, não se esqueça, vai ver. Eu vou falar. Vai. Não se esqueça de compartilhar com os amigos, donos de restaurante, quem quer começar, Manda o tá linkzinho começando, no quem grupo já de tem um WhatsApp. restaurante, quer otimizar a operação, se inscreva no canal também pra sempre que lançar um episódio, né, ser notificado, Isso! né? Deixa Deixa a curtida, né, o joinha aí pra deixa o seu gente. like e coloca aqui Vamos nos nessa. comentários O insight que você achou. o mais valioso Caraca, que você achou hoje. tô, Pegou me- já. tô melhor que o Paulo. Já pegou o roteiro. Vamos nessa. Obrigada, B, pela parceria. Valeu. Uhul! Baldino, obrigada pelo super papo. Sou sua fã, você já sabe há bastante tempo, te admiro muito. Bernardo, com certeza, agora também já te conhecia. Agora já melhores amigos dos dados e números e dashes. E, cara, muita gratidão por você estar aqui e ter dado um pouquinho do teu tempo pra gente. Obrigada. Obrigado, Bia. Obrigado, Bernardo. Foi um prazer. E vamos junto. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos desse mercado que tá pegando fogo. Aproveita e coloca aí nos comentários também. Quem você acha que vai vencer essa batalha no final? Será que vai ter um vencedor? Ou será que vai ser, tipo, uma rivalidade aí meio a meio? Valeu, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.